Paz do Senhor a todos, mais uma vez aqui passando para meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho aqui na passagem de João capítulo 4, onde fala da mulher samaritana, louvado seja Deus. O título dessa mensagem é um títulozinho bem simples, ele é uma pergunta. Realmente porque Jesus passou por Samaria. Louvado seja Deus. Primeiramente, nós temos que interpretar o texto de maneira correta. Louvado seja Deus. O texto no capítulo 4 de João, ele vai dizer que o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Louvado seja Deus. A Bíblia nos deixa bem claro que Jesus chegou aos ouvidos de Jesus que estavam sendo espalhados, que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista. Louvado seja Deus. Esse texto é um texto que ele é pregado em muitas igrejas, em muitos cultos evangelísticos. E nós sabemos, irmão, que a obra de Jesus ela é uma obra redentora e é uma obra redentora. O propósito de Jesus é alcançar e salvar as pessoas que, por causa do pecado, foram afastadas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos ignorar na Bíblia os contextos geográficos, e nem podemos ignorar que Jesus era ser humano igual a mim e igual a você. Apesar dele ser o próprio Filho de Deus, mas quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, sua mãe, pelo Espírito Santo, ele não foi gerado espiritual, ele foi gerado carne e sangue, igual a mim, igual a você. Então Jesus tinha necessidade igual a mim, igual a você. Quando nós ignoramos o contexto desse capítulo, nós tornamos essa mensagem em uma mensagem vazia. Mesmo que você ou eu preguemos ele, porque aqui nós vemos o que Jesus fez na vida dos samaritanos, através de uma mulher, que o nome dela é conhecido na Bíblia como a mulher samaritana, nem nome ela tinha, porque os samaritanos eles eram tão terríveis que eles brigavam entre si, só para nós termos uma ideia. Eles eram um povo misto, né? Ali no século 8, quando o Reino do Norte foi levado cativo, e para conhecimento dos irmãos, o Reino do Norte, na época que ele foi cativo, que Jerusalém foi tomada, que Samaria foi tomada pelos assírios ali, o povo de Israel foi levado cativo, daquele povo ali do Reino do Norte não voltou ninguém. Não teve nem uma pessoa que escapasse daquele cativeiro. Foi o único cativeiro que Deus não permitiu que voltasse ninguém. Por quê? Por causa do pecado de Israel era grande demais, ali no século 8 a.C. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Essa palavra, essa passagem, ela é poderosíssima. Aqui nós vemos o plano de salvação de Deus, nós vemos que Deus ele não enviou Jesus para salvar só algumas pessoas, só os escolhidos, como muitos dizem, né? Como muitos dizem, nós somos escolhidos. Não. Essa passagem deixa claro que Jesus não faz acepção de pessoa e que ele não ignora, louvado seja Deus, nenhum tipo de pessoa. Os judeus eles não passavam por dentro de Samaria. Primeiro ponto que eu quero mostrar para nós, para que nós não venhamos mais ignorar os pontos que tem nessa passagem. O primeiro ponto aqui, que vai dizer assim, há 3 razões principais. A primeira, necessidade geográfica. Aleluia. Glória a Deus.
geográfica, e rapidez, o caminho mais curto. Quando Jesus sai da Galileia para a Judéia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus escolheu esse caminho não foi porque ele queria passar por Samaria, porque tinha a mulher samaritana ali, como muitos dizem. A Bíblia não nos deixa, não nos dá e não nos mostra essa palavra. Jesus passou por Samaria por causa da mulher samaritana. Não existe isso na Bíblia, primeiramente. Mas isso não quer dizer que ali não houvesse uma necessidade de essa pessoa ter um encontro com Deus, porque a Bíblia vai mostrar lá na frente, bem claro, que se Jesus não tivesse passado por ali, aquela mulher nunca tinha conhecido o Evangelho, nunca tinha realmente conhecido e enxergado o erro que eles viviam. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria, nós vamos observar os pontos. O primeiro ponto, que existia uma necessidade geográfica. Tinha caminhos que eram mais longos para Jesus percorrer. Então Jesus fez diferente dos judeus. Jesus ele preferiu traçar a rota mais próxima, que passava por dentro de Samaria, e também para mostrar que era possível o povo samaritano ter uma convivência com os judeus. Então Jesus traçou o caminho por Samaria porque era o caminho mais próximo, era um caminho mais curto, porque tinha outras rotas que eram mais longe. O segundo ponto, a necessidade espiritual e missionária. Porque Jesus veio para cumprir a missão, uma missão. Qual era a missão? A missão de salvação, de redenção, de restauração. O terceiro ponto que eu quero esclarecer aqui para que os irmãos entendam. Mostrar que a salvação é para todos, não só judeus. Porque existia na época, no meio dos judeus, que o Messias ele viria só para os judeus. E isso não existe, a salvação ela é para todos. Como os samaritanos também só acreditavam na Torá, ou seja, no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. O significado de Samaria, de samaritano, habitantes de Samaria. Como eu já falei, no século VIII, houve ali o cativeiro da Assíria, o chamado, né? E por causa disso, os habitantes da Assíria passaram a ter relações com os samaritanos e formaram um povo misto. Louvado seja Deus. Então, quando nós lemos essa passagem, nós temos que entender as necessidades que o texto fala. Não é só necessidade aqui espiritual, que nem a gente vamos ver. E muitas das vezes nós dissemos que a Bíblia está dizendo que Jesus passou por Samaria por causa da mulher samaritana. Se Jesus tivesse passado em Samaria só por causa da mulher samaritana, a única pessoa que teria sido salva em Samaria era a mulher samaritana. Mas nós vemos no texto que a salvação ali ela alcançou mais samaritanos. Então isso quer dizer que Jesus não escolheu a mulher samaritana para salvar ela. Jesus, primeiramente, ele passou por Samaria por causa da rota, que era mais curta. Segundo, porque ele veio cumprir o plano do Pai, a sua missão. E terceiro, porque a salvação não é só para os judeus, a salvação é para todos, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, e muitas das vezes nós partimos logo do versículo de número 4, falando da necessidade, nós esquecemos que Jesus também tinha uma necessidade física. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, cansado, estava ali, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a gente falamos isso, irmão, nós não estamos ignorando o propósito de salvação que Deus fez na vida da mulher samaritana.
Mas nós não podemos cair no erro, na ignorância de dizer aquilo que a palavra de Deus não diz. Porque existe uma coisa chamada exegese e exegese, que é a interpretação do texto. Acima de tudo aquilo que nós pesquisarmos nas redes sociais, no Google, nos chat GPTs, nessas assistências artificiais, nós temos que entender que a Bíblia está acima disso tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês pegar esse texto e for pegar cada frase, por exemplo, se você pegar a palavra necessidade aqui, você vai ter uma interpretação. Se você pegar o porquê Jesus passou por Samaria, você vai ver outra interpretação. Você vai ver esses 3 pontos de necessidades que era preciso. Jesus passou por causa do caminho mais curto. A salvação, ela é para todos, não só para judeu. E a necessidade espiritual e missionária, ou seja, nós vemos tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, se nós lermos o contexto dessa palavra, no versículo 2, no versículo 12, nos chama muita atenção, porque no versículo 11 disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Porque Jesus tinha pedido água à mulher. Interessante que os pregadores, esses pregadores que gostam de animar púlpitos, eles pegam isso aqui para fazer realmente, irmão, um showzinho deles. Não é esclarecer o texto, o que o texto realmente está dizendo. Porque se você for ver aqui no texto, Jesus teve um diálogo com essa mulher muito claro. Um diálogo transparente e entendível. Não foi um diálogo que você fizesse um showzinho em cima dessa palavra. Quando Jesus pede água para ela diz: como sendo tu judeus, pede água a mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus agora abre o diálogo espiritual com ela. Agora Jesus vai fazer aquilo que ele veio para fazer, que é a missão do Pai. Quando Jesus pede água, ela diz: Senhor, como o Senhor vai tirar essa água? Pois o poço é fundo. Águas vivas, irmão, significa águas correntes, águas que fluem. E aquele poço, ele tinha exatamente isso, essa água que fluía debaixo da terra. Ela era uma água viva, uma água saudável, a qual Jacó cavou esse poço. Aí Jesus disse: olha, se você conhecer o dom de Deus, você pediria a esse que está te pedindo água, para fazer o texto, ele te daria uma água que você tomaria e você nunca mais sentiria sede. E isso despertou na mulher um desejo de conhecer essa água. Louvado seja Deus. Mas um ponto interessante que eu quero aqui focar para com os meus ouvintes aí do canal, inclusive eu quero agradecer a vocês, aqueles que já se inscreveram, continue se inscrevendo, já tem aí 434 inscritos, que Deus abençoe a cada um de vocês e continue se inscrevendo e divulgando o meu canal para que ele alcance mais pessoas, para que meu canal venha a ser monetizado para a glória de Deus. Um ponto que me chama muita atenção: a mulher não foi buscar água no poço? Então, se essa mulher foi buscar água no poço, vocês nunca pararam de pensar nisso? Quem lê esse texto, irmão, e ignora isso aqui, ou está lendo o texto rápido demais, ou está ignorando o que o texto está mostrando. A mulher não tinha ido pegar água no poço? Como é que essa mulher ia tirar água no poço se ela não tinha com que tirar a água do poço? Porque a resposta que ela deu para Jesus foi que como é que ele ia tirar a água se ele não tinha o balde para poder lançar no poço e tirar aquela água. Mas Jesus não pediu água a ela. Se ela foi pegar a água, então se ela tinha com que tirar a água. Ou então tem a outra explicação sobre esse texto. Então essa mulher, se ela foi pegar a água, automaticamente ela ia levando um cântaro, que é o que vai dizer lá na frente que ela soltou seu cântaro e foi chamar o povo da cidade. E daqui a pouco eu quero falar algo sobre esse ponto aí também. Louvado seja Deus. Lembrando que aqui ninguém está ignorando a parte da salvação, mas nós estamos interpretando os pontos físicos do texto, os pontos da necessidade física tanto de Jesus e a necessidade espiritual da mulher. Se ela foi pegar água, então se ela era para ter um balde,
com a corda para tirar a água. Isso é o que eu vejo no texto. Se alguém aí, quando ouvir este vídeo, que vai chegar até você, não ignora esse vídeo, porque é para você entender e aprender mais um pouquinho, nós aprender junto desse seu comentário. Então, quando ela diz o Senhor não tem com que tirar a água, então como é que ela foi pegar a água se ela não tinha com que tirar também? Então, quem é que ia tirar a água para ela? E importante, quando Jesus pede água à mulher, o texto vai dizer que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida, comprar pão. Então, aqui deixa um entendimento para nós que Jesus pediu água a ela também, porque ele estava só. Louvado seja Deus, né? Mas não é só isso. O texto mostra o que Deus fez na vida da mulher, focando nisso aqui. Aqui tem mais outros pontos que nós podemos entender. Quando ela diz, é tu maior do que o nosso pai Jacó, que ela vai dizer no versículo 12, és tu maior do que nosso pai Jacó, aleluia, que nos deu o poço bebendo, ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Esse versículo ele tem vários entendimentos. Nós podemos entender que ela está perguntando, o Senhor é melhor do que Jacó? Porque para os judeus e para os samaritanos não existia ninguém maior do que Jacó. Mas nós sabemos que Jesus ele é maior do que Jacó. Primeiro porque Jacó era servo e Jesus era filho de Deus. Mas se nós formos contextuar o texto, se você prestar atenção, a mulher foi buscar água. Jesus pediu água. Ela disse, o Senhor não tem com que tirar água, pois o poço é fundo. Mas se ela foi buscar água, então se ela tinha um balde para tirar água, e isso mostra que ela não tinha. Então se ela foi para o poço, então alguém ia tirar água no poço para ela. Daqui a pouco eu quero desmistificar outras coisas que as pessoas dizem que esse texto diz. Esse texto não diz isso. Esse texto não vai dizer o que muitas pessoas dizem. Tem pessoas que dizem que a mulher foi tirar água do poço aquela hora, quase 12 horas do dia, porque ela ia se escondendo, porque ela era uma mulher da vida. E o texto não diz isso. O texto vai mostrar claro que ela era uma mulher que tinha uma vida promíscua, uma vida errada, mas o texto não está dizendo que a mulher ia se escondendo por causa do povo da cidade. Se vocês prestarem atenção, quando nós pregamos e abrimos a nossa boca e diz que a Bíblia está dizendo que ela foi buscar aquele horário porque ela ia se escondendo, nós estamos botando na Bíblia, fazendo uma exegese do que a Bíblia não diz. Porque se você prestar atenção lá na frente, ela vai soltar o cântaro e a mulher que foi buscar água com medo do povo vai chamar o povo da cidade para vir ver o profeta chamado Jesus. Então, isso já desfaz tudo aquilo que eu falei atrás, se eu pregar o texto dessa forma, dizendo que ela foi se escondendo. Vocês estão compreendendo? Por que eu estou fazendo este vídeo explicando, deixando bem claro que nós temos que interpretar a Bíblia do jeito que ela é, não colocar o que a Bíblia não diz. Ah, irmão, mas eu faço pesquisa e nas pesquisas diz assim, eu sei que eu também pesquiso. Se eu quiser, eu faço um vídeo aqui para vocês cheio de pesquisas, cheio de outras interpretações. Mas eu estou só com a Bíblia, irmão. Eu estou só com a palavra de Deus. Eu estou citando o que a palavra de Deus está dizendo. E acima da palavra de Deus não existe outra interpretação a não ser a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, ó. És tu maior do que nosso pai Jacó? Qual outro entendimento que eu tenho desse versículo? Se vocês for para Gênesis capítulo de número 29, vocês vão ver que lá os pastores de ovelhas, quando vinham do campo com seus rebanhos, as ovelhas iam na frente para um poço. Porque a partir daquele hora do meu dia até umas 3 horas da tarde, eles iam matar a sede das ovelhas. O que acontecia? Cada poço tinha uma pedra muito pesada na boca do poço. Só removia aquela pedra aproximadamente 3 homens. Por quê? Porque a pedra era muito pesada. As ovelhas, quem trabalha com ovelhas, com gado, sabe como é que funciona, sabe como é que uma ovelha age. Quando você vai pegar o seu rebanho de ovelha num cercado, você solta eles, ele vai na sua frente, para a sua casa.
Então era assim que acontecia. As ovelhas geralmente chegavam na frente, primeiro, lá no poço. Aí depois os pastores chegavam para remover a pedra e tirar a água para dar às suas ovelhas. Se você for ler esse texto de Gênesis 29, você vai ver que lá na frente, Jacó vai tirar a água para Raquel. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia para nós não errarmos aqui e não interpretarmos o texto errado. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é para a nossa edificação. Porque eu não quero errar o nome, que eu não quero deixar nada aqui, ó. Gênesis 29 e 9, diz assim, ó. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sob a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Muitas das vezes, quando você ou eu ignoramos o contexto bíblico, o texto que nós estamos pregando, é por isso que muitas das vezes não é só a dureza do coração das pessoas que faz com que elas não aceitem o evangelho, não. Muitas das vezes é porque nós estamos pregando aquilo que a Bíblia não está dizendo. Eu vou ler o versículo 12 novamente para que vocês entendam. Olha. És tu maior do que nosso pai? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, e os seus filhos e o seu gado? Nós lemos atrás que Jacó removeu a pedra da boca do poço sozinho para dar água às ovelhas de Raquel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cabe essa interpretação desse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir deste momento e dessa interpretação, aí Jesus, no versículo número 3, Jesus responde e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Aí aqui agora Jesus está tendo um diálogo com a mulher, fazendo agora a missão que ele veio para fazer. Porque primeiramente Jesus pediu água para matar sua sede física. E a mulher, por ignorância, por não conhecer quem era Jesus, disse que ele não poderia porque ela era samaritana e ele não tinha com que tirar água. E como é que ele ia dar água viva a ela que não tinha com que tirar? Aí agora Jesus vai explicar a verdadeira água viva, que é o nosso Deus e a sua salvação. O que é a água viva que Jesus deu para a mulher? Jesus deu da água viva que Jesus dá para a mulher, é a sua palavra. É aquilo que podia não só saciar a sua sede espiritual, física, mas a sua sede espiritual. Jesus estava vendo na mulher não era só uma sede física, mas Jesus estava vendo nela uma necessidade espiritual. Louvado seja Deus. Aí agora nós vamos entrar naquilo a qual nós costumamos pregar, a salvação que é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher achava ainda que Jesus estava falando da água do poço de Jacó, mas aqui Jesus já não estava mais falando da água do poço de Jacó. Aleluia! E muitas das vezes nós pregamos uma mensagem, nós já queremos que os ouvintes venham entender aquela mensagem de primeira, né?
E muitas das vezes não acontece da forma que nós pensamos. Por que muitas das vezes você prega e quando você faz o apelo ninguém quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Que essa palavra aceitar Jesus Cristo, para mim, no meu ponto de vista, não está correta. Porque quem aceita nós é Jesus, né? Porque nós somos tão ruins, louvado seja Deus, mas é costumeiro, né? Não é nada demais. Aí nós pregamos e às vezes nós ficamos muito tristes, saímos cabisbaixo porque as pessoas não querem Jesus na sua vida. Mas se você observar o diálogo que Jesus teve com essa mulher, foi muito longo, para que ela viesse entender realmente do que Jesus estava falando, para que ela viesse entender realmente qual o propósito daquela conversa, daquele diálogo. Jesus, ele passou muito tempo conversando com aquela mulher, não foi, ele só não chegou e faz que nem muitos faz hoje, né? Joga uma mensagem aí de qualquer jeito e vai-se embora, e as pessoas entram na igreja de um jeito e sai pior do que entrou. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa vem, não, eu fui convidado, eu vou aqui, preparo aqui uma mensagem aqui do chat GPT, ou então lá do Google, né? Aí faz um esboçozinho ali, já baixa, já imprime, já leva e taca na pessoa, certo? Que hoje existem várias interpretações. Não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo passar aqui. Não ignore o propósito da mensagem. Jesus primeiramente foi para a Judéia por causa de um comentário que estavam dizendo que ele estava batizando mais do que João. E a Bíblia diz que Jesus nem batizava, mas sim os seus discípulos era quem estava fazendo isso, batizando. Jesus passou por Samaria porque o caminho era mais curto, porque tinha uma necessidade espiritual, quem era? A da mulher, e também a salvação não é só para os judeus, é para todos. E também Jesus tinha necessidades físicas, sede, fome. Jesus cansou, Jesus chorou, Jesus gemeu, Jesus teve dor. E isso é ignorado pelos pregadores que estão pregando hoje. Estão tornando um Jesus dos evangelhos totalmente espiritual. Jesus agiu espiritual, isso é claro, está na Bíblia, ninguém pode ignorar isso. Mas você não pode ignorar o contexto humano de Cristo. Aleluia! Que a Bíblia deixa claro, o próprio Jesus falando que ele não veio abrogar, ou seja, aniquilar a lei. Jesus veio cumprir a lei. Então você não pode ignorar o contexto humano de Cristo. Você não pode querer espiritualizar algo que Jesus está falando como humano. Louvado seja Deus. Aí agora Jesus vai mostrar a salvação do Pai, a redenção de Deus a esta mulher. No versículo 17 ela vai dizer assim, ó. Aleluia. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque Jesus manda ela chamar o seu marido, louvado seja Deus, aleluia, no versículo 16. Aí é esse versículo 16 aqui e esse versículo 17 que os pregadores, animadores de palco, empurram de goela abaixo, quem não lê a Bíblia, não quer entender o que o Evangelho está dizendo, não quer ficar com o que Jesus está falando, dizer que a mulher foi buscar água naquele horário, porque ela é uma mulher adúltera e ia se escondendo com medo do povo da cidade. Para começar, que os samaritanos não tinham medo disso, porque eles eram um povo idólatra. Eles eram um povo idólatra. Que vocês vão ver aqui na frente, quando ela vai perguntar para Jesus lá onde é que é para adorar. Se é no monte, porque eles diziam que era no monte, e o judeu dizia que era em Jerusalém. Para começar aqui, já cai por terra quando eu digo que essa mulher ia buscar água aquele horário se escondendo, porque a Bíblia não diz isso e nem dá espaço para mim dizer isso. Porque não existe esse espaço para me dizer aqui que ela ia se escondendo. Não tem. Quando eu digo isso, irmão, eu estou tornando a mensagem de Cristo falsa.
Eu estou dizendo algo que Jesus não disse. Jesus manda com que ela vá chamar seu esposo. Ela responde. Ela conta a verdade. Eu não tenho esposo, Senhor. Aí Jesus no versículo 23 diz, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Louvado seja Deus. Então quer dizer que teve muitas coisas ali que a mulher falou para Jesus que era mentira. Quando você ouve essa palavra que disseste com verdade, isso você disseste com verdade, então se ela tinha mentido para Jesus alguns minutos atrás, ela tinha falado algo para Jesus que era mentira dela. Louvado seja Deus. Preste atenção. Aí daqui em diante, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver a transformação que a palavra de Deus faz na vida dessa mulher. Irmão, quando nós pregamos a mensagem, e essa mensagem ela não confronta, ela não traz transformação ao ser humano, algo está errado. Algo está errado. E se você observar hoje, no contexto a qual nós vivemos, os cultos a qual nós participamos, que são mais cultos para animar a carne da pessoa, não é para que venha trazer edificação, não é para que venha se manifestar a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você não vê acontecendo nada, você não vê mais as pessoas querendo Jesus, você não vê mais batismo no Espírito Santo, você não vê mais cura. O que você vê é barulho, é suada, é movimento. E movimento não traz a presença de Deus à terra. O que traz a presença de Deus à terra é quando você prega o evangelho com essência, com verdade, com entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E quando esta mulher diz para Jesus que ela não tem marido, ela agora vai contar a sua vida para o Senhor. O Senhor já conhecia a vida dela, porque Jesus ele era onisciente, é onisciente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali Jesus não estava usando a onisciência dele, porque se Jesus estivesse usando a onisciência dele, ele teria dito, eu sei que você não tem marido. Eu lhe perguntei só para lhe testar. Ele tinha dito isso, mas ele não disse. Ele disse, realmente você falaste com verdade, você não tem marido, e os que você tem agora não é teu. Você já tivesse 5, e o que você tem agora não é teu. Ela já tinha passado por mão de 5 homens, estava com o 6º. Olha a vida que esta mulher vivia. Mas a Bíblia não diz que ela era prostituta. A Bíblia não diz que ela era uma mulher adúltera. A Bíblia não disse aqui que essa mulher é uma mulher depravada. Não, só diz que ela tinha passado por mão de 5 homens, é o que você entende. E o que ela tinha agora não era marido dela, era de outra pessoa. Ela vivia no adultério, vivia na fornicação. Mas a Bíblia, irmão, ela não vai deixar algo que venha trazer às pessoas um escândalo, uma vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aqui os olhos da mulher começou a se abrir. Ela agora começou a conhecer quem era Jesus. Ela agora começou a ter a revelação verdadeira e o propósito da palavra. É isso que o evangelho deve causar na minha e na vida das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Abrimento de mente, transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ninguém vê mais isso, louvado seja Deus. Hoje, quando as pessoas hoje estão recebendo nome aí de homens de Deus, esse homem é um verdadeiro homem de Deus, é um profeta, é um apóstolo. Muitas das vezes o cabo está falando aquilo que Deus não está aprovando, meu irmão. O diálogo que essa mulher teve com Jesus e o que o Senhor teve com ela foi longo para que ela viesse ser aberto os seus olhos. Não é de qualquer maneira, né? Você chegando numa casa e jogando um panfleto no chão e saindo, achando que aquele papel ali, irmão, vai transformar a vida daquela pessoa. Não, não é assim. Muitas das vezes você deixa um panfleto numa casa que a pessoa nem ler, não sabe. Aí você pega, chega e sai dizendo que aquela pessoa aceitou Jesus por causa daquele panfleto. Não. Muitas das vezes aquele panfleto a pessoa nem pegou, e se pegou,
botou até no lixo. Sabe o que é que traz a pessoa ao arrependimento? É quando você fala de Cristo para ela pessoalmente. Louvado seja Deus. Não que você jogar um conflito seja errado. Não é isso que eu estou dizendo, porque os radicais, os lutera, quando vê isso aqui, diz, ixi, o irmão está conversando besteira. Isso é crente preguiçoso, irmão. O crente preguiçoso, ele vai evangelizar, fazer missão dessa forma aí, relaxadamente. É jogando papel, gastando dinheiro, porque o dinheiro não vem do bolso dele. Aí ele pega os papéis e sai jogando nas casas. Viu? Jogando os papéis. Não, irmão, você tem a palavra de Deus na mão. Faça que nem Jesus disse em Lucas capítulo 10. Quando você chegar numa cidade, numa casa, que você for recebido, fique lá, até que a obra seja completa. Converse, evangelize a pessoa, ore pela pessoa. Insista. Mas não deixe de jogar conflito, não. Mas evangelismo não é só isso, não. É diálogo. Aqui em João capítulo 4, vocês estão vendo um diálogo, uma conversa. Jesus está dialogando com esta mulher. Hoje em dia, se nós chegarmos na casa de alguém, se o caba disser assim, rapaz, eu não quero conversar com crente, não. Pronto, o caba já vai embora. Porque os crentes são isso, são aquilo, o cara vai embora. Não, Jesus aqui, ó, a mãe disse, os samaritanos não se dão bem com os judeus, nós somos intrigados. Nós não temos um bom relacionamento. Jesus podia ter dito, na verdade, você tá certa? Eu vou embora? Não, Jesus disse, não. Mas eu vim justamente para quebrar o protocolo. Eu vim justamente aproximar aquilo que estava longe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus não olhou para ele e disse, você está certo. Não, o meu propósito realmente é esse, é aproximar, é unir, não é afastar. Hoje o que nós estamos vendo é muitas lideranças afastando as pessoas da igreja, por motivos que só Jesus na causa. É correndo com as pessoas, é expulsando. Se você não for dizimista, você não é salvo. Isso é mentira do diabo, irmão. Você não precisa pagar para ser salvo. Há o camarada que diz que o cabra que não é dizimista não é salvo. Ele vai lá em 2 Pedro, em 1 Pedro, aonde Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o sangue de Cristo. Ele acabou de dizer assim, você que não é dizimista é um infiel. É mentira, irmão. É mentira. O sangue de Jesus veio para remir a nós todos. Você deve ser dizimista, porque a igreja necessita. Há um povo que cuida de ovelhas, que cuida de almas, e que necessita que se entregue à obra. Mas eu dizer que aqueles que não são dizimistas não são salvos, isso é mentira do diabo. Para você ir para o céu, você não precisa estar debaixo, aleluia, de jugo, estar debaixo de medo. Tem uns que dizem que o devorador da Bíblia, que é um gafanhoto, é o diabo. Isso é mentira, viu? Isso é mentira. Lê a Bíblia, irmão, entenda o que a Bíblia está dizendo. Entenda, aquele que é lavado com o sangue de Jesus, o diabo não pode te tocar. Isso que a Bíblia diz. Que o diabo ele não te toca, porque você está guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso. Então, se eu não posso dizer se eu estou guardado, lavado com o sangue de Cristo, o diabo não pode me tocar, irmão. Nós passamos dificuldades, sim, porque isso é desde a fundação do mundo. Existem dificuldades, existem lutas. Louvado seja Deus. Os gananciosos por dinheiro é quem diz isso. Os falsos profetas, os falsos ensinadores, esses gananciosos, gulosos, viu? Homens que não são saciados, quanto mais tem, mais quer. É eles que estão aí ensinando e expulsando pessoas da igreja por causa de bem financeiro, porque eles não encheram a sua medida. São gulosos, famintos. Louvado seja Deus. Aí aqui no versículo 20, nossos pais, versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí versículo de número 22, vós adorais o que não sabeis. Aleluia, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, mais um ponto interessante. Aqui muitos, você vai ouvir nas redes sociais, no YouTube da vida aí, que tem pessoas aí pregando que não é necessário que você congregue, porque pegando esse texto que eu estou aqui passando para vocês, pegando esse texto, que Jesus disse para a mulher samaritana que o canto onde é adorado não é no monte nem em Jerusalém, porque o Pai ele é espiritual, espírito, e os verdadeiros que adoram o Pai tem que ser espírito e verdade. Sim, espírito e em verdade, mas onde é que está nesse texto de Jesus dizendo que você não é para congregar? Também não está dizendo no texto que é para congregar, mas onde é que está dizendo isso aqui? Aí os falsos profetas pegam esse texto, pessoas que saíram com raiva de muitos ministérios e agora estão disseminando uma palavra mentirosa dizendo que você não é preciso congregar. Porque João escreveu, Jesus falando, dizendo para a mulher que nem no monte, nem em Jerusalém, mas é de espírito e em verdade. Amém. Está na Bíblia. Mas a Bíblia não diz para você que você não deva congregar. A Bíblia não diz isso. E eu vou dar um exemplo aqui claro para vocês quando vocês ouvirem este vídeo. Vai ficar longo, mas vai ser um vídeo abençoador para a vida de cada um de vocês. Olha, se você pegar uma brasa de uma churrasqueira e separar ela das outras, você liga o seu cronômetro ali e deixa aquela brasa separada. Se você vê quanto tempo é que ela vai passar ali acesa. Quando você tira uma brasa de entre as outras brasas, ela se apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está falando para a mulher que nem no monte, nem em Jerusalém, Jesus está quebrando ali outro protocolo, outra ilusão. Porque existia na época deles, eles só aceitavam o antigo, os 5 livros, Gênesis até Deuteronômio. Era só isso que eles aceitavam, os samaritanos. Então, para eles, a adoração tinha que ser no monte. Não era em Jerusalém, no templo. Jesus disse, nem no monte e nem no templo. Mas os verdadeiros que servem a Deus, eles adoram Deus no monte, adoram em Jerusalém, e eles adoram em espírito e em verdade. O canto não tem importância, o que importa é que você esteja adorando a Deus. Aleluia! Você serve a Deus? Então adore a Deus na casa de Deus, que é a igreja que nós dissemos, e ali também não é a casa de Deus, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas esse texto também não está dizendo que você não pode congregar, porque o texto diz isso, viu? É muitos ensinamentos, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Fique com o que a Bíblia está dizendo. Se o seu pastor está ensinando, ouça o seu pastor, mas acima dele está a palavra de Deus, viu? Acima do líder está a palavra de Deus. Acima do que eu estou falando hoje aqui está a palavra de Deus. Todas as pesquisas que você fizer, que você fizer no Google, no ChatGPT, fique com a palavra de Deus. Porque cada frase que você pesquisar na assistência artificial, ela vai vir com uma interpretação diferente. Ela nunca vai estar naquilo que você leu. Às vezes você lê uma passagem, Deus está falando com você e você vai lá, pesquisa e ignora o que Deus falou. Aí você pega aquilo que Deus te deu e lança fora. Foi o que Jesus disse para a mulher: se você soubesse, ou se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus para você, você não ignoraria esse que está te pedindo água. Porque se você pedisse a ele, ele te daria uma água viva, uma nova vida, uma transformação. Louvado seja Deus.
Isso é poderoso, meu irmão. Sinta a paz, isso é poderoso. Isso é poderoso. Então vamos parar de brincar com a palavra de Deus. Falsos profetas, falsos ensinadores, você que não tem responsabilidade. Você que sai muitas vezes para os cultos com um versículo decorado e chega aí e empurra nos irmãos, sem contexto, sem base, e dizendo que é Deus que está falando. Não, irmão. Deus só fala quando você interpreta a palavra da maneira que é para ser pregada. Quando você passa a palavra de maneira errônea, não é Deus falando, é você falando para engrandecer o seu ego. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos que ouviram este vídeo. Quando esse vídeo chegar até você, não ignore, porque esse vídeo é para você mesmo, é para mim, para que nós venhamos aprender da parte de Deus. Viu? Não ignore o contexto que Jesus foi para a Judéia, porque tinha uma conversa que estavam espalhando lá que ele não tinha dito. Primeiramente. Segundo, Jesus tinha necessidade também físicas. E terceiro, a necessidade espiritual ali daquela mulher. E também a necessidade missionária. E também a salvação é para todos, não é só para uns. Viu? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Continue compartilhando, se inscrevendo e abençoando o canal do irmão Carlos, para que nós venhamos crescer na graça e crescer no conhecimento de Deus. E não se preocupe não, irmão. Você que prega pouco do seu ministério, você tem as redes sociais aí para pregar, que nem eu estou fazendo, viu? Porque você está pensando que quem prega esse tipo de palavra tem oportunidade nas igrejas que congrega? Tem não. Tem não, viu? Você vai sofrer um bocado. Se você for pregar o verdadeiro evangelho do jeito que ele está escrito, você vai sofrer um bocado. E muito. E muito. Eu não ignoro pesquisa, eu não ignoro o que eu estudo. Mas eu fico com a Bíblia. Eu fico com o que a Bíblia está dizendo. Porque se a Bíblia estiver errada, ela já está errada desde o tempo que ela foi traduzida para o português. Então, eu tenho que ficar com o que a palavra que eu estou lendo está dizendo. Não que eu não busque auxílio, eu busco auxílio. Antes de eu trazer uma mensagem dessa, eu vou buscar auxílios. Pesquiso, eu leio, eu vejo, pesquiso numa fonte, pesquiso noutra, eu vejo o que um diz, o que o outro diz, e a divergência. Então, se há divergência entre as interpretações, fica com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus foi da Galileia para a Judéia por causa desse boato. Era necessário ele ir por um caminho mais curto, porque vocês viram que ele cansou, num caminho mais curto ele cansou. Você imagine se ele tivesse ido num caminho mais longo, né? Ou seja, a mulher foi buscar água como de costume, se encontrou com Jesus, ela foi num dia, como ia nos outros dias, pegar água, mas ela teve um encontro com quem? Logo com um profeta chamado Jesus, o Filho de Deus, que em vez de lhe dar água física, deu água espiritual, deu uma vida transformada, transformou a sua vida. E através da mulher, muitos samaritanos se reconciliaram com os judeus, com a salvação, e depois eles disseram, olha, agora nós acreditamos nele, não é pelo que você falou, mas é porque agora nós estamos ouvindo e acreditamos no que ele está dizendo. É maravilhoso quando você aceita o que a Bíblia diz. A transformação ela é imediata. Louvado seja, que Deus abençoe o nome do Senhor. Compartilhe, se inscrevam, deixe o seu comentário. E se eu falei algo aí que alguém não concorda, não tem nenhum problema, nós podemos divergir um do outro. Mas lembre-se, fique com a Bíblia. A Bíblia está acima de toda a interpretação. A Bíblia ela não é de particular interpretação, já disse Pedro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.